Boa noite, que bom estarmos novamente reunidos na nossa casa espírita, Aprendizes do Evangelho. Que a paz do nosso Mestre Jesus, seus ensinamentos, estejam sempre conosco, nos iluminando e nos orientando. Hoje teremos a exposição da nossa querida amiga Márcia Goretti, da nossa professora, que hoje vai nos trazer uma palestra-aula sobre o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Toda a sua biografia, sua trajetória, para conseguir escrever seus livros, publicar seus livros, que hoje servem de orientação para toda a doutrina do Espiritismo. Agradecemos a todos que colaboraram com a doação dos alimentos para a composição das cestas básicas que foram distribuídas no último final de semana para as famílias assistidas pela casa. Muito obrigado a todos que mais uma vez fizeram essas contribuições e possibilitaram que as famílias atendidas pela nossa casa recebessem mais uma vez as cestas de alimentos. Com vocês, então, a aula da nossa querida professora Márcia. Muito obrigado a todos, estejamos unidos, em paz, e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite, amigos, irmãos, família Aprendizes do Evangelho. Hoje vamos falar de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Foi em Lyon, antiga colônia romana, que a 3 de outubro de 1804 nasceu de antiga família leonesa Hippolyte Léon Denisard Rivail, aquele que mais tarde ficaria conhecido mundialmente pelo nome de Allan Kardec. Seus pais eram Jean-Baptiste Antoine Rivail e Jeanne Duhamel e eram de família católica que se distinguiram na magistratura e na advocacia. Rivail, porém, não seguiu essa carreira. Desde menino, teve uma educação científica, onde valoriza-se os experimentos e a observação que foram primordiais na sua formação. Rivail possuía uma brilhante inteligência, aliada a um espírito perspicaz e observador. Então ele foi atraído para o estudo das ciências e filosofia. Sua personalidade e caráter se destacavam pelas qualidades morais, como coragem, calma, bom senso. Era um homem sério, um homem de bem, firme em suas convicções, determinado, mas também com um temperamento jovial. Nós vamos nos aprofundar em sua biografia, mas já conseguimos perceber por que o plano maior escolheu esse valoroso espírito para tão elevada missão como a de codificador da doutrina espírita, né? Ele iniciou os estudos em sua cidade natal e, posteriormente, em 1814, ele foi transferido para a Suíça e foi completar os seus estudos no Instituto Pestalozzi de Yverdon, onde teve por mestre o célebre professor Johann Heinrich Pestalozzi, que era discípulo de Rousseau, autor das obras Emílio e o Contrato Social, que influenciaram o ensino da época e contemporâneo, influenciaram Pestalozzi e, por conseguinte, Rivail. Refere-se a um ensino heurístico, isto é, o aluno é conduzido a descobrir por si mesmo, tanto quanto possível, e por seu esforço pessoal, as coisas que estão ao alcance de sua inteligência, em vez delas serem ministradas, ou seja, impostas pelo método catequético. Segundo Herculano Pires, um ilustre divulgador espírita, Pestalozzi pode ser considerado
como o pai espiritual de Rivail, da mesma forma que Jean-Jacques Rousseau foi o pai espiritual de Pestalozzi. Ou seja, a formação então de Kardec tinha alguns conceitos incutidos, como a intuição é o fundamento da instrução. A época de ensinar não é de julgar e criticar. A individualidade do aluno deve ser sagrada para o educador. Por isso, nós percebemos também que a doutrina espírita tem um cunho pedagógico, né? Kardec defendeu o espiritismo sem dogmatismo, externando sempre a máxima tolerância para com todas as religiões e demonstrando sempre a sua profunda convicção de que o homem é um ser livre, cuja liberdade depende do seu desenvolvimento espiritual. Personalidade responsável. Janeiro de 1823, Rivail passou a viver em Paris, primeiro em Rua de la Harpe. Um jovem professor com apenas 18 anos já colocara em prática a sua vocação ao magistério e se prepara para lançar uma série de obras pedagógicas que vai entre 1828 a 1849. Os seus livros foram adotados até pela Universidade da França e ele foi também tradutor de diversas obras de educação e moral para o alemão. Dentre essas obras, Telêmaco de Fénelon, que foi um arcebispo que viveu de 1651 a 1715, pedagogo e escritor, que produziu várias obras consideradas heterodoxas pela Igreja. Enfim, Rivail influenciou a reforma de ensino tanto na França como na Alemanha. Em 1826, com apenas 21 anos, fundou o Instituto Técnico na Rue de Sèvres, um dos melhores endereços de Paris. E o instituto era modelado no método de ensino do recém-extinto Instituto Pestalozzi de Yverdon. Ele, frequentando o mundo das letras e do ensino, encontrou a senhorita Amélie Gabrielle Bondet, que, assim como ele, recebeu uma das melhores educações e era professora diplomada e também escritora. Em 1832, Rivail casou-se com Gabi, como era chamada pelos íntimos, e passaram a residir também na Rua de Sèvres. Ela foi um esteio do Instituto Técnico. Sempre contente e otimista, ajudou o esposo intensamente em tudo, tanto nas atividades pedagógicas, como também mais tarde, quando o esposo, já com o pseudônimo de Allan Kardec, desenvolvia seu trabalho pelo espiritismo. E ela ainda, após o desencarne do marido, deu continuidade ao trabalho de divulgação da doutrina espírita de diversas maneiras. De 1835 a 1840, Kardec ministrou cursos gratuitos em sua própria residência, onde ensinava química, física, anatomia, astronomia. Ele também foi membro de várias sociedades importantes da França na época. Real Academia de Ciências Naturais, Academia Royale de Arras. Enfim, algumas instituições. Foi em 1854 que o senhor Rivail ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes, pelo senhor Fortier, um amigo seu, um conhecido, que ele, em razão de seus estudos sobre o magnetismo, tinha travado conhecimento com esse magnetizador. E o senhor Fortier lhe disse: eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. Aí é o que Rivail respondeu ao amigo:
Isso é uma outra questão. Eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão um conto para provocar sono. Em suas narrativas, Allan Kardec nos revela suas dúvidas e hesitações. Eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicável, contrário na aparência às leis naturais e que minha razão repelia. Mas, pouco tempo depois, um amigo dele, Sr. Carlotti, o encontrou, isso por volta do início de 1855, e discorreu acerca desses fenômenos mais de uma hora. Mas como esse amigo sempre era muito entusiasmado com tudo, ele ainda ficou desconfiado e não acreditou ainda muito na exaltação. Mas, diz da seguinte forma: ele foi o primeiro a falar-me da intervenção dos espíritos. E contou-me tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencerem, aumentaram as minhas dúvidas. E o amigo dele, Sr. Carlotti, disse para ele: você um dia será dos nossos. Ao que Kardec respondeu: não digo que não, veremos isso mais tarde. E daí a algum tempo, pelo mês de maio de 1855, Kardec estava na casa de uma sonâmbula, a senhora Rouget, em companhia do Sr. Fortier, que era o magnetizador dela, e lá ele travou contato, conhecimentos com pessoas muito sérias e impolutas da época, na sociedade, que o convidaram, para as experiências que se realizavam na casa da senhora Plaine Maison. E aí foi a iniciação do espiritismo. Em 6 de maio de 1855, foi na residência da senhora Plaine Maison, a rua de la Grande Batelier, número 18, que Allan Kardec presenciou pela primeira vez o fenômeno das mesas girantes. Segundo Kardec relata, ali vi também alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica e em uma ardósia com auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de haver se modificado, mas naquilo havia um fato que deveria ter uma causa. Previu ele que por trás daqueles fenômenos, que foram na época transformados em brincadeiras e divertimentos, ele previu algo de sério, como que a revelação de uma nova lei. Então ele prometeu a si mesmo que iria investigar mais profundamente. E assim, em outra oportunidade, em uma das reuniões, Kardec travou conhecimento com a família Baudin, que morava na rua Rochechouart. E o senhor Baudin fez um convite para ele frequentar as reuniões que se realizavam em sua casa, o que ele aceitou de pronto. E foi aí que Kardec relata, e diz: foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo, menos ainda por efeito de revelações que por observação. Apliquei a essa nova ciência, como até então eu fazia, o método da experimentação. Nunca formulei teorias preconcebidas, observava atentamente, comparava, deduzia as consequências dos efeitos, procurava remontar as causas pela dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Compreendi, desde o princípio, a gravidade da exploração que ia empreender. Bom, até então, as reuniões em casa do Sr. Baudin não tinham nenhum fim determinado, mas Kardec passou então a ir às reuniões com uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. E foram sendo respondidas com precisão, profundeza e de um modo lógico. Desde então,
as reuniões tomaram um caráter sério e todos passaram a colaborar. Em 1856, o Sr. Rivaio frequentou também as reuniões espíritas em casa do Sr. Rostand, à rua Tiquetone, com a presença da médium senhorita Jeffert, que obtinha comunicações muito interessantes com o auxílio de cesta aguçada. E assim ele fazia exame, colocava em ordem, e esse trabalho foi efetuado a princípio nas sessões costumeiras, mas a pedido dos espíritos e para que fosse consagrado mais cuidado, mais atenção ao exame e ordem das comunicações, foi continuado este trabalho em sessões particulares. Diz Kardec: não me contentei com essa verificação que os espíritos me haviam recomendado. Tendo-me as circunstâncias posto em relação com outros médiuns, toda vez que se oferecia ocasião, eu a aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais melindrosas. Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento, e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Esta verdade livrou Kardec de se decepcionar com as falhas e teorias que poderiam ter sido formuladas prematuramente, né? E caso ele estivesse usando a opinião só de um ou de alguns espíritos. Mas afirma ele ainda: só o fato da comunicação com os espíritos, o que quer que eles pudessem dizer, provava a existência de um mundo invisível ambiente. Era já um ponto capital, um imenso campo franqueado às nossas explorações, a chave de uma imensidão de fenômenos inexplicáveis. Continua ainda: o segundo ponto, não menos importante, era conhecer o estado desse mundo e seus costumes, se assim nos podemos exprimir. E foi assim que mais de 10 médiuns prestaram o seu concurso a esse trabalho. Vamos ver então a origem do nome Allan Kardec. Às vésperas de publicar o primeiro livro espírita, Rivaio ficou muito embaraçado, indeciso, pois seu nome era muito conhecido no mundo científico, em virtude de seus trabalhos anteriores, e poderia originar uma confusão e até mesmo prejudicar o êxito do empreendimento. Então, ele adotou o nome Allan Kardec por sugestão, né, do seu espírito protetor, que através de um médium, em uma comunicação toda pessoal, lhe informou, lhe revelou que ele tivera esse nome numa precedente existência, ao tempo dos druidas nas Gálias. Assim, então, no dia 18 de abril de 1857, um sábado de primavera, a primeira edição de O Livro dos Espíritos e o Sr. Allan Kardec foram apresentados pela primeira vez ao público na Livraria d'Anty, Galeria de Orleans, no Palais Royal de Paris. Local esse que podemos considerar memória viva do Espiritismo. Citando até porque no ano seguinte, em 1º de janeiro de 1858, Allan Kardec lança a Revista Espírita, e já em 1º de abril do mesmo ano ele aluga uma sala no Palais Royal, na Galeria Valois, e transfere a Revista Espírita para esta sala, esse local, e ali também legaliza e oficializa a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? E vamos ver também, agora, nos anos seguintes, outras obras
de Kardec. Em 1861, lança o Livro dos Médiuns, editado pelos senhores Didier e Companhia, livreiros. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, sua aplicação e concordância com o Espiritismo. E em 1865, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, do qual são mencionados numerosos exemplos da situação dos espíritos no mundo espiritual e na Terra, e as razões que motivaram esta situação. Em 1868, lança a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, obra esta das mais importantes porque constitui o ponto de vista científico e a síntese dos primeiros volumes já publicados. E todas essas obras já citadas constituem a base da doutrina espírita. Vou citar outros fatos importantes para o espiritismo. Rua dos Mártires, número 8. Foi um endereço importante, pois foi residência e local de trabalho de Allan Kardec durante a criação de O Livro dos Espíritos e de onde aconteceu o primeiro contato com o espírito à verdade. Foi através das pancadas repetidas provocadas pelo espírito que Kardec e sua esposa ouviram em sua casa e não descobriam de onde vinham. Então, no dia seguinte, na reunião mediúnica, o espírito revela que provocou isso para chamar a atenção de Kardec, pois havia erros na obra, na execução do trabalho. E ele queria revelar isso, chamar a atenção de Kardec. E aí ele se apresenta e diz a Kardec que estará sempre para ajudá-lo, disponível, sempre assistindo, sempre protegendo durante a sua missão. A partir de abril de 1860, Kardec transferiu novamente a Revista Espírita e a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para a Passagem de Sainte-Anne, outra memória viva do Espiritismo, pois nesse local Kardec realizou a maior parte da codificação da doutrina espírita, como também essa instituição ali promoveu estudos que favoreceram muito o progresso do espiritismo. As obras de Allan Kardec tiveram aceitação em vários locais, mas em Barcelona foram queimadas 300 obras pela fogueira dos inquisidores. Os espíritos convenceram Allan Kardec de não reagir, pois seria preferível para a propaganda do espiritismo. E, como previsto pelos espíritos, o espiritismo avançou e conquistou um número incalculável de adeptos. Enfim, Kardec ainda produziu outras obras também relevantes, obras complementares que vou citar aqui. O que é o Espiritismo? Introdução ao estudo da doutrina espírita, obras póstumas, obsessão, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, principiante espírita e o espiritismo na sua mais simples expressão. Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, desencarnou em 31 de março de 1869, próximo de completar 65 anos, sucumbindo da ruptura de um aneurisma. O seu despojo mortal repousa no cemitério Père Lachaise, em Paris, sob modesta lápide erguida pela bondade de adeptos espíritas. Na lápide está escrito: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar,
tal é a lei. Em lugar do princípio, fora da igreja não há salvação, que acaba gerando animosidade entre diferentes seitas e religiões, o Espiritismo tem por máxima: fora da caridade não há salvação. Em lugar da fé cega, que anula a liberdade de pensar, ele valoriza as mais preciosas faculdades do homem: o raciocínio e a liberdade, o livre-arbítrio. Rendamos aqui gratidão a Allan Kardec. Boa noite, obrigada, e que Jesus ilumine o caminho de todos.